Povo de Deus, saúde, paz e prosperidade. Eu sou o pastor Leandro, você está no C3. Hoje queremos falar sobre guerras espirituais, satanismo moderno. Quando se fala em satanismo, batalhas espirituais, guerras espirituais de um modo geral, existe já um imaginário na cabeça das pessoas que foi popularizado, né? As igrejas vermelhas, as igrejas pretas, inclusive no Brasil algumas igrejas, e quando se fala de satanismo, logo se pensa em sacrifícios de animais, sacrifícios humanos, alta magia, deslocamento de ar, e tantas outras coisas, né? O deflagrar de guerras contra principados, potestades, o uso de energias. Isso é assunto para depois, para outro momento, para um outro ponto. Mas o que quero falar hoje sobre de satanismo moderno, e por incrível que pareça, o satanismo moderno ele tem a mesma característica do satanismo não só antigo, como do satanismo praticado no céu. Ao lermos Isaías capítulo 14, de 4 a 23, e Ezequiel capítulo 28, de 1 a 19, nós vamos ver uma descrição profética do personagem Lúcifer, do personagem Satanás, do personagem Diabo, Serpente, né, Belial, né, como ocorreu sua rebelião nos céus, como aconteceu tudo aquilo, e ali nós vamos entender a natureza do satanismo moderno, a natureza desse satanismo difundido hoje em dia, de que se trata. Para muitas pessoas, satanismo é adoração de demônios, né, porções mágicas e outras coisas, mas não é disso que nós vamos falar, não necessariamente dessa forma. Ao ler Ezequiel e ao ler Isaías, você vai encontrar a história. É uma profecia, Isaías é a profecia contra a Babilônia, a queda de Babilônia, e ali é um quadro profético falando do anjo que caiu. Há uma complexidade teológica de se explicar nesse aspecto, não vamos nos ater no aspecto teológico aqui, mas pegando essa base para mostrar para vocês, um querubim, alguém dotado de natureza angelical que morava nos ares, morava nos céus, e ele disse, né, profeticamente através do rei da Babilônia: subirei às mais altas nuvens, estabelecerei o meu trono acima das estrelas e serei semelhante ao Altíssimo, e então foste precipitado. Em Ezequiel é chamado de querubim da guarda, perfeito em sabedoria. Nós sabemos que existem duas figuras ali em Ezequiel, a figura do príncipe de Tiro e a figura do rei de Tiro. Ali fala de um principado, uma potestade. Um principado, não gosto, não casa a palavra potestade. Um principado é um arquétipo, um modelo, aquele que estabelece o modelo, e o seu correspondente, né, Etbaal, naquela ocasião, o príncipe de Tiro, né, Etbaal, o rei de Tiro, e ali faz uma alusão, existem partes da passagem que se refere ao príncipe, partes daquela passagem se refere ao principado, a entidade por trás daquele rei, a entidade por trás daquela nação, daquele povo, do rei de Tiro, a entidade. Principados, eles se manifestam dentro de forma culturais. Existem muitas culturas que são movimentadas, promovidas, erguidas e sustentadas por seus príncipes. Existem entidades por trás de culturas específicas, entidades nas regiões celestiais, em lugares celestiais, representadas. Não é um assunto que nós vamos abordar. Em outro momento abordaremos esse aspecto paralelo, esse aspecto representativo. Mas aqui eu entendo a verdadeira natureza do satanismo entre nós. Satanismo moderno não se refere à adoração de demônios,
não se refere à adoração de seres espirituais especificamente, não só, mas especificamente. Note que o anjo caído, que o príncipe de Tiro, que a figura satânica descrita aqui na Bíblia, olha só o seu comportamento primário. Ele não evocou a adoração de uma divindade ou de outro ser, mas ele evocou o tirar do foco. Ele retira o foco daquele que deveria ser adorado e volta a si mesmo. Satanismo não se trata de adorar a demônios, mas muitas vezes de adorar a si mesmo. Tirar o foco de Deus, tirar o foco da adoração que é dele, da pessoa dele, e uma exaltação de si mesmo, do seu próprio ego. Muitas pessoas dizem e se exaltam: eu não adoro o diabo, mas são grandes adoradores de si mesmo. São egoístas, são egocêntricos, são ególatras. Eles tiram o foco do real propósito, o foco da real adoração, o foco da real motivo da nossa vida e voltam para si mesmos. São mestres em amar e adorar o próprio umbigo. Tudo que fazem pensando em si ou para si. Não foi isso que Satanás semeou no coração de Eva, levando Eva a desejar o poder para si, levando Eva a desejar a sabedoria para si. Então, quando eu me refiro a satanismo moderno, tira o foco de Jesus, tirar o foco dele, por ele e para ele são todas as coisas. E novamente voltamos ao pensamento filosófico dos estoicos, dos epicureus, onde nós somos o centro. Você é mais você, eu sou mais eu sou mais eu posso, eu faço, eu aconteço, eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo. E essa psicologia, essa filosofia estoicista de Epicuro misturada, esse helenismo misturado na igreja moderna, onde você é o centro, onde tudo que Deus fez pensando porque você é o centro. Essa visão heliocêntrica de que a terra é o centro e tirando a visão do sol da justiça como centro, tem feito muitos cristãos nessa batalha espiritual a tirarem os olhos do autor e consumador da nossa fé e voltarem os nossos olhos, os olhos humanos, para nós. Satanás não está tão interessado que você o adore. Satanás está interessado que você se adore, que você seja mais você. Eu não preciso de ninguém, eu sou mais eu me basto, eu estou pronto. E essa mensagem diluída no meio do evangelho, essa mensagem de autoajuda: acredite em você mesmo, confie em você mesmo, acredite no seu taco, confie no seu potencial, confie na sua capacidade, tirando o foco dele. O apóstolo Paulo nos diz que a capacidade não vem de nós mesmos, mas ele nos capacita, ele que nos libera dons, é ele que nos libera seus frutos do Espírito, é ele que nos libera graça capacitadora. No meio de uma geração em que peca para poder herdar a graça, existe um remanescente que se apossa da graça e vence o pecado. Alguém que se apossa da graça, alguém que se apodera de Cristo. E Paulo diz ao seu pupilo Timóteo: fortifica-te na graça. A graça capacitadora, a graça que me capacita a enxergar: isso não é para mim, esse pecado não é para mim, tudo me é lícito, mas não me convém. Não é pecado, mas não, eu não quero. Satanismo moderno é tirar os olhos dele e colocar os olhos em você mesmo, no seu próprio braço, na sua própria força. Jeremias, no Velho Testamento, também diz isso: maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço, da sua força, que se apoia no seu próprio braço, que se apoia na sua própria força. Há quem diga: ouça a voz do seu coração, ouça a voz que vem do seu interior. Se essa voz do seu interior não for a voz do Espírito de Deus, por que confiar nela? A Bíblia também nos diz, lá no mesmo texto, que
O coração do homem ele é enganoso e perverso. Então por que confiar na voz do coração se eu posso confiar na voz do Espírito? Qual é a diferença? A diferença é quem nos governa. A diferença é quem é o foco da nossa adoração. Se Ele é o foco da nossa adoração, podemos ouvir a voz do interior, o testemunho interior que vem dEle, da Sua palavra. Mas se o foco é o nosso braço, é a nossa própria força, ouvir a voz do coração pode ser perigoso. Ouvir a voz do coração pode ser um pouco tenebroso. E assim como Eva, desejar a sabedoria, desejar ter os olhos abertos, desejar tudo que foi passado, tudo que aquela liberdade foi passada, pode ser perigosa. Cuidado com o satanismo moderno. Ele continua o mesmo, onde Deus não é o foco, mas o nosso próprio ego é o foco. Assim como o anjo caído, ele tirou o foco do Pai e colocou o foco em si mesmo. Ele queria tirar o trono do Pai e edificar um trono para ele mesmo. Assim como crianças, assim como bebês. Bebês e crianças de determinada idade já sabem. Observem as crianças. Elas já sabem que os olhos do pai e da mãe estão concentrados neles. E por isso eles já querem dobrar seus pais. É o ego. É o eu interior, ali desde cedo, é a estultice do coração da criança, voltando para o seu próprio eu, tirando o foco dele. E cabe a nós pais, a nós ministros, a nós cristãos, colocarmos o foco, os nossos olhos nele, no autor e consumador da nossa fé. Cuidado, meu irmão, em nome do Senhor Jesus. E não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever, de ativar o sininho, de compartilhar e também de comentar. Tá certo? Eu aguardo você até o próximo vídeo sobre batalhas espirituais. Vença esta batalha, mais essa batalha espiritual e vença a igreja.